Bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Délice Ferreira. Vamos dar início à nossa aula. Primeiro vamos começar pela correção, que foi a página 50 do caderno de atividades, tá bom? Agradeço a você que enviou a atividade, quem não enviou ainda dá tempo. Então vamos iniciar a nossa correção. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para ficar bem. Então vamos lá, pessoal. Olha, é o seguinte. Na página 50, vocês têm as questões de retas e ângulos. Aí a primeira pergunta diz assim: desenhe nos espaços abaixo as representações indicadas. Então, na letra A, ele pede para você representar os pontos A, B, C e D. Aqui eu coloquei os pontos A, B e C. Mas lembrando que todo ponto é representado por uma letra maiúscula dentro de um plano, né? Isso que foi a nossa aula anterior. A nossa aula anterior foi de ponto, reta e plano. Então, todo ponto é representado por uma letra maiúscula, toda reta é representada por uma letra minúscula, e todo plano é representado por uma letra grega. Não importa se é alfa, beta, gama, teta. Então, ela é representada. Na primeira questão, ele pediu para você desenhar pontos A, B, C e D. Então, você ia criar um plano, e dentro desse plano aqui, você ia colocar os pontos, lembrando que você tinha que fazer com a letra maiúscula, tá bom? Na letra B, ele já queria que você desenhasse reta. Então, ele queria que você desenhasse a reta R e ST. Você pode desenhar dessa forma aqui, duas retas. Aí aqui você colocaria a letrinha R, a letrinha S e a letrinha T. Lembrando que as letras, elas têm que ser minúsculas, tá bom? Já no C, ele pediu para você desenhar um plano. Então, você ia desenhar um retângulo, um quadrado, e com isso você ia representar com a letra grega, que no caso aí é o alfa, tá bom? Já na segunda questão, ele diz o seguinte: observe o bloco retangular, esse bloco aqui que vocês estão vendo, representado a seguir. Aí ele falou o seguinte: quais elementos que existem nesse bloco? Letra A, que dão a ideia de ponto. O que é que você observa nesse retângulo aí, que dá a ideia a você de um ponto? Aí eu coloquei um exemplo, os vértices do bloco, que são os pontos de encontro desses segmentos de reta. Então, os pontos de encontro aqui são os vértices, né? Porque o ângulo é formado por duas semi-retas e um ângulo. Então, esse pontinho aqui, ó, eles são os vértices, tá bom? Então, ele pode dar ideia de um ponto. A B dá uma ideia de uma reta. Essas arestas aqui do bloco, elas dão ideias de uma reta. E o que dá a ideia de um plano na letra C? As faces do bloco. Então, imagine que você está aí, que esse retângulo, ele é uma caixinha de fósforo. Então, ele tem uns pontinhos de encontro, nos pontinhos de encontro são seus vértices, as linhas são as arestas, né, que são as retas, e as faces dessa caixinha de fósforo é o seu plano, tá bom? Então, as faces é o plano, as arestas, que são as linhas, da ideia de reta, e os pontinhos de encontro são os vértices. Então, você tem que analisar o seguinte, que é o que dá a ideia, é o que dá uma ideia do que seja, tá bom? Terceira questão, qual a diferença entre reta e segmento de reta? A resposta correta é a seguinte: a reta se estende infinitamente nos dois sentidos, sendo ilimitada, enquanto o segmento de reta é limitado por dois pontos. Nós vamos ver mais sobre reta e segmentos de reta a seguir. A quarta questão, ele disse o seguinte: observe os pontos que estão no plano representado abaixo. Na letra A, ele disse: quantas retas passam apenas pelo ponto A? Minha gente, nesse ponto A aqui, pode passar infinitas retas. Nunca esqueça disso. Em apenas um ponto, pode passar infinitas retas. Então, essa é a resposta correta, que pode passar infinitas retas em um mesmo ponto, tá bom? Olha aí o exemplo que eu estou colocando para vocês. Agora, a gente vai dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui.
Agora que acabou a correção, nós vamos começar a nossa próxima aula, tá bom? Eu tenho que... Pronto. Agora nós vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai falar sobre posições relativas de retas. A nossa aula de hoje vai ser baseada nisso. Posições relativas entre as retas. Para início da história, nós temos retas, semi-retas e segmentos de reta. No segmento de reta, nós temos que lembrar que vai ter começo e fim. O segmento de reta ele vai ter começo e fim. A semi-reta, ela tem começo e não tem fim. E a reta, ela não tem começo nem fim. Então, imagine uma linha infinita. Aí, uma linha infinita para os dois lados. Ela não vai ter nem começo nem fim. Então, a reta, ela se classifica nessa situação. A semi-reta é uma linha que tem começo, mas não tem fim. É como se você pegasse um novelo de lã, saísse desenrolando ela, desembestado, e aí ela não tem fim. Ela teve início, porque você está com a ponta na sua mão, mas ela não vai ter fim. Então, isso aí é uma semi-reta. Já o segmento de reta é quando você pega um pedaço de linha e corta. Você cortou ali um pedacinho de linha. Então, ela teve início e teve fim. Tá bom? Então, para a gente ficar bem claro em nossa mente. Observação. Vértice é a mesma coisa que ponto de origem da reta. Então, esse pontinho que você está vendo aí no segmento da reta e na semi-reta, pode ser considerado também como um vértice, tá? Continuando. As retas. As retas são definidas apenas como conjuntos de pontos. Então, você imagina você pegar o seu lápis, começar a fazer um pontinho lá do outro, bem pequenininho. Então, e forma-se uma reta. Então, as retas são definidas apenas como conjuntos de pontos. Qual a definição da reta? A reta é um conjunto de pontos. Então, como você pegasse um lápis, você começasse a fazer pontinhos um do lado do outro, e aí você fosse formando uma reta. Existe na arte moderna desenhos que são feitos apenas com pontos. Você tem que ter paciência. O papel é especial, a caneta é especial, mas você consegue formar lindas paisagens apenas com pontos. Então, uma das coisas que a gente tem que, vocês têm que começar a abrir a mente de vocês para conhecer a arte, porque a matemática ela está envolvida dentro da arte também, tá bom? As retas são linhas que não fazem curvas e que são ilimitadas e infinitas. Então, a reta ela não pode ser considerada o fio aí do seu mouse, porque o fio do seu mouse é mole e ele vai fazer linhas, tá bom? Ele vai fazer curvas. Então, isso não é considerado uma reta. Então, retas elas são ilimitadas e são infinitas. As retas possuem infinitos pontos e nenhum espaço entre eles. Foi como eu disse a vocês. É um pontinho junto do outro. Ele não vai haver espaço. As retas normalmente são representadas por uma linha finita. É uma linha, minha gente. Então, aqui, olha a reta de vocês. A reta de vocês está representada aqui embaixo. Não tem começo e nem tem fim. As semi-retas. As semi-retas podem ser encontradas dentro de uma reta. Foi o que eu disse a vocês. Vocês vão ter a ponta, mas não vai ter o final. Elas possuem um ponto inicial, mas não possuem ponto final. É como se algum ponto de sua extensão, a reta sofre um corte. A notação usada para as semi-retas é semi-reta de A a B, em que A é o ponto inicial, é o ponto que está na sua mão, e o B é a infinidade. É a direção para onde a semi-reta segue. Então, você está aí com o seu filho, né? Ou você está aí com o seu pai, e aí você pega um novelinho de lã, ou então você pega aí a linha mesmo de sua avó, e aí você pega a ponta, e aí você deixa descarrilhar. Pronto. Aí o que vai acontecer? Vai ter início e vai ter fim, porque a linha acaba, né, galera? Mas você imagine que ela não acaba, tá bom? Se ela nunca acabar, ela vai ser uma semi-reta. Semi-reta, ela vai ter início e não vai ter fim. Tá vendo esse pontinho aí, ó, na semi-reta? Nós vamos considerar como ponto inicial, A, e o infinito vai ser considerado como ponto B. Tem começo e não tem fim. Já o segmento de reta é a parte de uma reta que pode ser medida. Pronto, já falou tudo para você. Pode ser medida. Então, você pode ter 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. O segmento ele pode ser medido. Isso significa que, embora possua infinitos pontos, não é ilimitado. Ele pode ter 3 metros, 4 metros, 5 metros, mas ele tem limite. Assim, o segmento de reta é uma parte da reta que possui ponto inicial e ponto final.
Segmento de reta tem começo e tem fim. Vocês analisem uma coisa, ó. A reta nós representamos por duas setinhas, uma de um lado, outra do outro. Isso que significa infinidade. A semirreta você vê um ponto e uma setinha aqui, ó, um triângulozinho. O ponto significa o ponto inicial e o triângulozinho significa que não tem fim. O segmento de reta são dois pontinhos, início e fim. Todo segmento de reta você vai ver dois pontinhos. Agora nós vamos para as classificações das retas. Aí nós temos as retas paralelas. São retas complanares, isto é, que estão no mesmo plano, mas nunca se encontram, mesmo que se prolonguem, nunca irá se cruzar. Você imagina aí duas ruas, a rua da frente da sua casa, a rua de trás da sua casa. Elas são duas retas paralelas e elas não vão se encostar em nenhum momento. Isso significa dizer o que são retas paralelas. Lembrando que as retas elas podem ser infinitas. Analise aí que elas estão com dois triângulos em cada um, tá bom? Você está vendo dois triângulos em cada um, então aqui significa que elas não vão ter fim. São representadas por letras minúsculas, a reta U, a reta V. Porém, retas paralelas elas não se tocam em nenhum momento, tá bom? Elas não se tocam em nenhum momento. Continuando a classificação, nós temos as retas concorrentes. São retas que se cruzam em algum ponto. Às vezes é necessário que se prolonguem para que esse encontro possa acontecer. As retas concorrentes, analise aqui, ó, elas se encontram nesse pontinho aqui do meio, tá bom? Isso vai classificar reta concorrente, elas se cruzam em um ponto. Aí aqui você tem a reta R e tem a reta S, e elas também são infinitas. Aqui nós vamos ver alguns exemplos. Se eu perguntasse aqui, no primeiro exemplo, quais são as retas paralelas e as retas concorrentes, nós teríamos aqui a reta R e a reta S, elas são retas paralelas, porque elas não se topam em nenhum ponto. Já a reta T e a reta U, elas são o quê? Elas são retas concorrentes. Nesse segundo exemplo, ainda fica mais fácil. A reta R e SX, elas são o quê? Retas paralelas, elas não se topam em nenhum momento. Já a reta T, ela é concorrente da reta R, é concorrente da reta S e é concorrente da reta X. Nesse exemplo aqui, nós vamos analisar segmentos de reta. Os segmentos de reta, eles também podem ser consecutivos. Aí nós vamos olhar a palavra consecutivo. O que é uma palavra? O que é consecutivo? É uma coisa que vem após a outra. Algo que vem após o outro. Vamos dar um exemplo aqui dos nossos presidentes. Nós tivemos Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Então, eles foram consecutivos. Dilma foi consecutivo de Lula, Temer foi consecutivo de Dilma, Bolsonaro foi consecutivo de Temer. Então, o que é consecutivo? É algo que uma coisa que vem atrás da outra. Nos números 1, 2, 3, 4, 5. O número 1, 2 são consecutivos, 2, 3 consecutivos, 3, 4 consecutivos. Algo que vem um atrás do outro. Os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eles também são consecutivos, porque vem um após o outro. Então, nós temos a reta aqui, ó, AB, nós temos a reta de A para B, temos a reta de B para C, temos a reta de C para D e nós temos a reta de D para E. Se eu perguntasse a vocês dois exemplos de segmentos de retas consecutivas. Por que segmento? Porque tem início e tem fim aqui, ó. Tem início e tem fim. Aqui são os vértices. Nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D e o vértice E. Aí nós temos de A para B e de B para C. São dois segmentos consecutivos. Depois poderíamos ter de B para C, de C para D, mais dois, de C para D, de D para E. Aqui nós vamos analisar, nós temos um plano, o plano alfa, temos a reta R, temos a reta S. Nós temos aqui o que? Essas retas são paralelas ou concorrentes? Elas são concorrentes porque elas se encontram nesse ponto M aqui, tá vendo? Nós temos pontos consecutivos? Temos. Na reta S, nós temos de D para M, de M para B. Na reta R, nós temos de C para quem? C para M, de M para A. Então, aí nós temos pontos consecutivos, temos vários segmentos de reta. De C para M é um segmento, de M para A é outro segmento. As nossas retas aqui são concorrentes e nós temos no plano A, tá bom? E a dica de hoje é:
O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Vocês não podem desistir, tá bom? Vocês têm que querer continuar. Então, o sucesso é a soma de pequenos esforços, uma atividade aqui, um trabalho ali, uma leitura aqui, um resumo ali. Então, todo esse esforço que você está fazendo dia após dia, de obter conhecimento, vai lhe trazer no futuro um sucesso, tá bom? Então, que você não desista, continue estudando. Aguardo vocês logo mais. Beijinhos e até mais.